Olá pessoal, bom, hoje eu trago aqui para vocês uma questão envolvendo limites no infinito, tá? Uma questão muito interessante que caiu em uma prova da Escola Naval. E tá aí a questão, então ele diz o seguinte, ó, que sendo K igual a esse limite aí que ele apresentou, né? Então ele pede o valor de logaritmo neperiano de 2K mais log de 5, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é resolver o limite, né? Isso é a primeira coisa que nós temos que fazer. Então, ó, vamos à solução. E o seguinte, quando eu tenho um limite no infinito, e eu tenho uma expressões, né, desse tipo aqui, ó, né? Polinômios, né? No caso aqui, tanto no numerador quanto no denominador dessa fração, eu tenho que lembrar o seguinte: se o x ele tende a infinito, então esses números aqui, ó, tanto o 4 quanto o 7, eles vão ser irrelevantes, porque esse aqui vai ser um número muito grande quando o x tende a infinito. Isso aqui também vai ser um número muito grande quando tender a infinito, né? Então, o 4 e o 7, eles não vão alterar em nada. Então, eu simplesmente posso desprezá-los, né? Então, olha lá, ó, como o x tende a mais infinito, esse limite pode ser reescrito dessa forma, desprezando aí o mais 4 e o mais 7. Beleza? Bom, isso aqui eu posso reescrever da seguinte forma lá. Eu boto tanto no numerador quanto no denominador x ao quadrado em evidência. E aí em cima vai ficar x ao quadrado que multiplica 1 mais 5 sobre x. E embaixo x ao quadrado que multiplica 1 menos 3 sobre x. Eu então cancelo x ao quadrado com x ao quadrado. E o limite então vai ficar esse aí, ó. Limite com x tendendo a mais infinito de 1 mais 5 sobre x sobre 1 menos 3 sobre x. Tudo isso elevado a x. E por propriedade dos limites, né, o limite de uma divisão, né, vai ser a divisão dos limites, né? Então, aí no caso, eu posso dividir esses limites em dois limites, um no numerador e outro no denominador, certo? Bom, e o que é esse limite aqui? Ó? Esse é um limite conhecido, né? Esse aqui, ó, esse aqui é um limite conhecido, né? Esse aqui também é um limite conhecido, né? Isso aqui é aquele limite, ó, limite com x tendendo a infinito, é um limite daquele tipo 1 mais 1 sobre x elevado a x, né? Que é um limite manjado, né? Só que aqui o que acontece? Aqui, ao invés de ter 1 aqui, eu tenho 5, e aqui, ao invés de ter 1, eu tenho menos 3. Então, esse limite, ó, ele vai ser igual, o do numerador, ele vai ser e elevado a 5, né? Porque se tivesse 1 aqui, seria esse limite aqui todo seria quanto? Valeria e, perfeito? Mas como tem 5 aqui, então ele vale e elevado a 5, ok? E aqui, como é menos 3, vai ficar e elevado a menos 3, beleza? Se aqui também fosse mais 1, né, aqui seria apenas e, esse limite todo seria apenas e, mas como é menos 3, então é elevado a menos 3. Isso aí é um limite manjado. Bom, então fazendo essa operação aqui, né, eu tenho potências de mesma base, né, divisão de potências de mesma base, isso então vai dar e elevado a 8. E com isso, então, eu tenho que o k, que é igual a esse limite aí, né, que é o limite original, ele é igual a e elevado a 8, certo? Ou e elevado à oitava potência. Agora vamos calcular a expressão logaritmo neperiano de 2k mais log de 5. Logaritmo neperiano, então, se o k é elevado a 8, vai ficar logaritmo neperiano de 2 vezes e à oitava, mais o log de 5, certo? Isso aqui é um log de um produto, então vai ficar logaritmo neperiano de 2 mais logaritmo neperiano de e elevado à oitava. E aqui o log de 5, eu vou escrever ele da seguinte forma, ó, log de 10 sobre 2. Por quê? Vamos ver a seguir. Ó, isso aqui então vai ficar logaritmo neperiano de 2, o log neperiano de e elevado à oitava é 8, né? Isso mais, aqui eu escrevo esse log aqui como sendo
logaritmo de uma divisão, né? Vai ficar então log de 10 menos log de 2. Bom, eu sei que isso aqui, né? Como já foi dito, né? É 8 vezes logaritmo neperiano de E, né? Só para lembrar como que chegou aqui nesse 8, né? Logaritmo neperiano de E vai ser 1, não é isso? Então, por isso que aqui vai dar 8, certo? Então, agora isso vai ficar, ó, logaritmo neperiano de 2 mais 8, log de 10, isso aqui vai dar 1, menos esse log de 2 aqui, eu posso fazer uma mudança de base e escrevê-lo como logaritmo neperiano de 2 sobre logaritmo neperiano de 10. Então, isso vai ficar logaritmo neperiano de 2 menos logaritmo neperiano de 2 sobre logaritmo neperiano de 10 e mais 9, né? 8 mais 1, 9. Eu posso colocar, então, o logaritmo neperiano de 2 em evidência. Isso, então, vai ficar 1 menos 1 sobre logaritmo neperiano de 10. Tudo isso vezes logaritmo neperiano de 2 mais 9, certo? E aí, então, eu vou encontrar como resposta a letra A. Gabarito, então, dessa questão é a letra A. Bom, veja, então, que se você conhece propriedade de limites no infinito e propriedade de logaritmos, você resolve essa questão, ok? Isso aí. Bom, se vocês gostaram da resolução dessa questão, deixem aí o seu like. Se ainda não se inscreveram no nosso canal, aproveitem para fazê-lo. Não se esquecendo de acionar o sininho, né, para receberem notificações de novos vídeos. E vamos aí continuando a compartilhar conhecimento. Grande abraço a todos.